Bom dia, amigos. Acabei de dar a minha caminhada com a minha tradicional ginástica, quase que diária, na beira da praia, aqui perto da minha casa, e sempre refletindo, né? Gravo às vezes esses vídeos de breve reflexão antes da caminhada, logo quando eu chego já venho pensando em algum tema, mas às vezes, como hoje, eu cheguei e não tinha nada em mente e aí fui caminhar. Durante a caminhada às vezes vem uma inspiração de um tema. E eu comecei a caminhar e depois de alguns minutos caminhando, eu encontrei o tema para essa breve reflexão de hoje. Eu ia caminhando na beira da praia, na calçada, e vinha um jovem, bem jovem, bonito rapaz, vinha em minha direção, na calçada. E eu notei que o braço direito dele era um braço curtinho, talvez aí um terço ou um quarto do tamanho do outro braço, com uma mão assim meio pendurada, né? Um braço que não sei se ele usa para alguma coisa, não sei se tem condições de usar. E aí isso me remeteu à minha adolescência, quando eu comecei a refletir sobre Deus, sobre a vida. Comecei a filosofar aos 14 anos. Ainda lembro da casa, estou aqui pertinho da casa onde eu morei, pertinho, ali na esquina, a casa onde eu morei. E na varanda eu refletindo e às vezes conversando com um irmão meu e questionando por que que uns nascem com os corpos belos, perfeitos, outros nascem aleijados, uns cegos, outros enxergando bem, surdo, mudo, né? E diversas diferenças que nós vemos na humanidade. E aí pensava, se existe um Deus, como os religiosos diziam que o Deus é justo, Deus é bom e tal, falei, por que um Deus justo, bom, faria isso? Criaria alguns seres perfeitos e outros com imperfeições físicas, com limitações físicas, uns ricos, outros pobres, pessoas nascendo na maior miséria e outros já nascendo no chamado berço de ouro. Aí que Deus é esse, justo, bondoso? E eu questionava isso e eu não encontrava resposta naquela época. Eu só comecei a encontrar resposta para essas diferenças ao chegar aos 18 anos. Aos 17 eu voltei a acreditar em Deus, porque no 14 eu virei ateu, por não encontrar essas respostas. Com 18 anos eu descobri o livro de Allan Kardec, do Espiritismo, comecei a ler o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênesis, o Inferno, e ali, a partir dali, eu comecei a encontrar, porque eu tive o primeiro contato com o conceito de reencarnação, de lei de causa e efeito, lei do karma, que é uma palavra sânscrita da Índia, que eu fui também encontrar na filosofia yoga, no budismo, no hinduísmo da Índia também. E aí eu comecei a ver as coisas a partir ali dos 18 anos, 19, 20, fui entendendo cada vez melhor e fui vendo que só colocando na minha compreensão a partir dali, eu fui vendo que eu só conseguia ver justiça, só conseguia enxergar um ente espiritual, um Deus qualquer, justo e bom, colocando na equação a reencarnação e a lei do karma, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, né? Aquela coisa como Jesus falava de que conforme você plantar, você vai colher, quem com ferro fere será ferido, né? Você colhe o que você planta, isso é a lei de causa e efeito. Aí eu comecei a ver que dentro dessa filosofia espiritualista, com reencarnação, imortalidade da alma para começar, né? Sobrevivência da alma após a morte, com reencarnação, com a lei de causa e efeito, eu comecei a entender e comecei a aceitar melhor a ideia do sofrimento, da dor. Por que que uns sofrem, outros aparentemente não sofrem nada, uns nascem com as deficiências físicas, como esse jovem que me despertou essa reflexão, né? Me remeteu ao passado, o início dessas reflexões. Hoje eu tenho uma compreensão muito sólida em relação a essas coisas, porque desde os 18 anos aí está quase 40 anos, né? Não, mais de 40, né? Eu não tinha nem 20 ainda. São mais de 40, são quase 50 anos dessas reflexões, né? E aí eu fui entendendo, né? E aí pensei, esse jovem no passado, em outra vida, em outra encarnação, esse espírito deve ter feito barbaridades, né? Pode ter sido um grande assaltante, um grande assassino, um matador de aluguel, um conquistador,
né? Como um viking, como um mongol, e tantos outros romanos, tantos povos conquistadores que devastavam, né? Outros povos matavam a troco de nada. E aí, eu pensando, desde os 18 anos, comecei a entender isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Às vezes, nós em uma vida barbarizamos, fazemos muita coisa errada, depois vem o resgate, vem a expiação, vem a provação, vem o sofrimento, não como uma mera punição, mas como uma experiência educadora ou educativa, né? Uma experiência retificadora. O sofrimento e a dor têm um sentido de retificar o caminho do ser, do caminho do espírito. Vem de educar o espírito. Fazemos muitas coisas erradas em uma vida, como estamos fazendo ou fizemos nesta vida, e depois, amanhã, quando eu falo amanhã, pode ser na próxima encarnação, ou na outra, ou na outra, ou na outra. Nem sempre o resgate vem de imediato, nem na mesma vida, nem na próxima vida, logo após esta. Muitas vezes demora. Às vezes você está resgatando hoje algo que você fez há 300, 400, 500 anos atrás, como eu conheço casos. Mas a dor e o sofrimento vêm, é difícil entender, é uma bênção. A dor é uma bênção. Eu já ouvi muito espírita, li muitos livros espíritas dizendo isso. A dor é uma bênção. Pouca gente consegue entender que a dor é uma bênção. Por que a dor é uma bênção? Porque a dor desperta a alma para outras realidades espirituais. A dor desperta, a dor desenvolve a resiliência, desenvolve a paciência, desenvolve a aceitação. Nós temos tanta dificuldade em aceitar a dor, aceitar o sofrimento. Aceitamos numa boa, de bom grado, tudo que vem de bom, tudo que acontece de bom na nossa vida, ganhar na loteria, um bom emprego, ter um bom salário, né? Ser bonito, ser bela, né? E conquistar uma pessoa bela também, ter um bom casamento, ter dinheiro. Tudo isso a gente aceita numa boa. Mas na hora que vem a dor e o sofrimento, a gente não costuma aceitar numa boa, não. Na verdade, a gente não aceita bem a dor e o sofrimento. A gente muitas vezes se revolta, xinga a Deus, né? Quem não sabe rezar, xinga a Deus. Tem um ditado antigo que fala assim, né? Quem não sabe rezar, xinga a Deus. E é difícil as pessoas aceitarem a dor e o sofrimento, mas é preciso aceitar a dor e o sofrimento. E é preciso que a gente desperte para uma visão mais ampla da alma, da vida, da evolução. Né? Entender que a reencarnação é um fato, que a evolução é um fato através da reencarnação, que a lei de causa e efeito, a lei do karma é um fato. A minha vida ficou muito mais tranquila, eu passei a aceitar muito mais as coisas ali a partir dos 18 anos, quando eu comecei a ler espiritismo, filosofia yoga, budismo, teosofia, tudo com esse conteúdo espiritualista, imortalista, de vida após a morte, sobrevivência da alma, né? No mundo espiritual, após a morte física, reencarnação, lei de causa e efeito, o karma. A minha vida ficou muito mais tranquila, ficou muito mais fácil, porque eu passei a entender a causalidade. A vida não é casual, mas é causal. Tudo tem causa e efeito, a não ser Deus, que não tem causa, né? Então é preciso que a gente aceite também a dor e o sofrimento e tente entender as razões da dor e o sofrimento. Às vezes decorre de algo que fizemos de errado nesta mesma vida, nesta mesma encarnação, mas às vezes a gente não encontra a causa nessa vida. Aí a gente precisa aceitar que se existe Deus, se Deus é justo, se Deus é bom, nós estamos sofrendo por algo que fizemos em outra encarnação, em outra vida. Eu acredito em Deus, uma visão monista, mais para aquela do monismo que se traiu do hinduísmo, não o hinduísmo politeísta, mas a parte mais profunda do hinduísmo, da filosofia yoga, principalmente da Índia, né? Um pouco do budismo. E Deus é justo, Deus é justo. Deus não causa dor e sofrimento por perversidade, por maldade, porque é um perverso. Não. Toda dor e sofrimento tem uma origem.
toda dor e sofrimento tem uma origem. Tudo aquilo que passamos na vida como dor, como sofrimento, tem uma origem. Se não foi nessa vida, a origem está em outra vida passada. E quando nós compreendemos isso e aceitamos isso, nós vivemos de uma forma mais leve, aceitar, não se revoltar contra Deus. No passado, quando eu era muito jovem, eu ouvia os padres e pastores dizerem, numa situação dessa de sofrimento, por que eu estou sofrendo? Por que meu familiar está sofrendo? É a vontade de Deus. Eu não entendia. O que é a vontade de Deus? Que Deus é esse maldoso? Que Deus é esse perverso? Quer que o inocente sofra? Eu não entendia. Hoje eu entendo perfeitamente. No fundo, é realmente a vontade de Deus, mas você precisa ler muita coisa, estudar muita coisa, compreender muita coisa, até você compreender essa vontade de Deus, a justiça divina que tarda, mas não falha. Alcança a gente nem sempre na mesma vida, mas vai alcançar com o sentido de retificação da alma, de aperfeiçoamento da alma em uma outra encarnação. Mas a dor e o sofrimento nos despertam, nos chamam a atenção para muitas coisas, para a evolução, e assim nós vamos crescendo, amadurecendo, evoluindo, nos tornando seres melhores, mais pacíficos, menos avarentos, menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos. Vamos nos aperfeiçoando e aos poucos, só com o aperfeiçoamento, com a evolução de cada um, aos poucos a humanidade vai se tornar melhor e a Terra se tornar um lugar melhor para nós vivermos. É uma breve reflexão, hoje um pouquinho mais longa, que eu trago nesta manhã de segunda-feira para começar a semana. Vou ficando por aqui. Um ótimo dia para todos e um forte abraço.